a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vieram a ele, onde? Onde? Cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, pode deixar os meninos clamar, não preocupa aí não, gente. E os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhes: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes que da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Eu não sei quantas vezes você já leu essa passagem. Eu também não sei quantas vezes eu já li essa passagem. Mas a nossa tendência vinda da queda, nós temos a tendência a olhar aquilo que foi ruim, as repreensões em segundo plano necessárias, e perdermos algumas coisas de muito valor. Porque não sei se você era como eu, quando lembrou dessa passagem, olha, Jesus disse, estavam vendendo no templo, olha só que horror, né? Jesus deu uma bronca, você viu? Eu acho que tem até filme que fala de Jesus batendo e tal, né? Então, olha, você viu? Quem será que é aquele que estava vendendo na hora do culto? Quem será que era aquele? Fala para o irmão do lado, é o coração do homem, irmão. É o coração do homem. Fica muito triste não, né? Fala assim, só arrepende, já valeu, né? Mas aqui, ele estava falando algo tão forte, tão precioso, tendo entrado no templo, o lugar onde ele disse, essa casa é casa de oração. Você entrou no templo, eu entrei no templo, estamos entrando no templo, todos os dias estamos entrando na casa de oração, na casa de Jesus. Ele disse, a minha casa, Ele é o dono da casa, estamos entrando na casa de oração. Só quem conhece a presença de Jesus, sabe o valor de entrar 21 dias na casa. Não dá para explicar. Dá para experimentar. E ele estava aqui dizendo, olha, fique atento, a minha casa é casa de oração. E aí ele estava mostrando, e se você quer ver isso, onde está escrito, ele disse, está escrito, eu não sei se você é como eu, mas eu sou muito assim, né? Está escrito aonde? Aonde? Isaías 56, 7, você anota aí, depois vai lá e lê. Ele disse, a minha casa é casa de oração, e eu levarei aqueles que creem para alegrá-los na minha casa de oração. Isaías 56, 7. Mas aí então, irmãos, eu estou bem olhando o nosso horário, né? Mas aí então, irmãos, naquele momento, muitos antenaram. E alguns se ligaram na repreensão. E alguns se ligaram no que Jesus estava fazendo. Alguns se ligaram, conectaram na repreensão do que os outros estavam fazendo. E alguns se conectaram no que Jesus estava fazendo. Jesus está fazendo grandes coisas nesses dias. Jesus está agindo poderosamente nesses dias. Jesus está fazendo milagres nesses dias. Jesus está operando maravilhas nesses dias. Tem que ficar ligado. E o que é que a palavra disse? A palavra disse que naquele lugar, naquela hora, naquele dia, na casa de oração, vieram a ele no
templo. Diga comigo: cegos, coxos, e o Senhor os curou. Aqueles que estavam conectados, olhando Jesus. E olha como as crianças, por isso que é do reino dos céus, né? As crianças estavam ali, olhando. Viu como é que elas correm aqui para frente na hora que vai fazer alguma coisa? Olhando. Deus está restaurando o nosso coração esses dias. Deus está nos renovando espiritualmente esses dias. Eu não sei se você já ouviu alguém falar algum dia: ah, mas aquele louvor, não tem mais louvor como aquele. E um dia eu ouvi alguém falar, eu fiquei triste, sabe? Que eu olhei e falei: Jesus, que eu não perca o coração de adorador, que quando vier o louvor, seja qual for, que o coração de adorador, ó, adore, adore, adore. Isso é conexão. As crianças, aqueles que entraram ali, os cegos, os coxos, que entraram para ver Jesus agir, porque na casa de oração, Jesus age, Ele cura a visão. Pessoas que não sabiam o que era perdoar, aprendem a perdoar na casa de oração. Pessoas que não sabiam como relacionar umas com as outras, aprendem como fazer, não enxergavam, e agora tem os olhos iluminados, a palavra vem, elas aprendem na casa de oração. Pessoas que não viam as necessidades do outro, mas só viam as próprias necessidades, eram cegas, adoecidas. Pessoas assim adoecem a si mesmas, elas passam a ver a necessidade dos outros e a trazer para terem o suprimento na casa de oração. E nós olhando Jesus corrigindo os salteadores, nós estamos olhando que Jesus está curando na casa de oração. Aqueles que às vezes não viam como é que ele fazia, mas tinham ouvido falar e entraram e ficaram. Jesus iluminou os olhos, os que eram cegos passaram a ver, e no caminho da luz ele os curou. Aqueles que estavam coxos, que a vida passa rapidamente, mas não estavam conseguindo acompanhar. O dia era pesado demais, as feridas da vida. E quem é que nunca foi ferido, né, irmãos? Atire a primeira pedra. As feridas da vida, as feridas que nós causamos a nós, causamos a outros, começar por nós, né? Melhor. E que outros também nos causaram. E aprendemos ali então a não conseguimos andar como andávamos. Não tínhamos o passo. Mas Jesus nos curou, está nos curando na casa de... A minha casa será chamada casa de oração. E naquela cura... E no momento que Ele cura, e no momento que Ele faz as coisas acontecerem, na casa de oração, Ele te faz e me faz participar do processo. Temos que lembrar, estamos nesta casa, nesses dias. Pega a sua cartela. Como Deus tem nos transformado nesses dias. Como Deus tem nos transformado nesses dias. Que o nosso coração fique conectado. Para perceber aquilo que Ele está fazendo em nós, nesses dias. Mas para perceber também aquilo que Ele quer que nós possamos fazer nesses dias. Você pode orar comigo e falar: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Como está escrito, o Senhor nos trouxe a esta casa para curar, libertar, fazer correr, não mais cochear, correr,
correr. Nós agradecemos e confiamos em teu santo nome. Amém. E a palavra diz aqui que eles, vendo o que Jesus estava fazendo, alguns entraram no processo. E o processo está acontecendo. Nós precisamos participar dele. Nessa segunda semana, tenha no seu coração que Deus vai derramar tanta bênção na tua vida, e você não vai perder nada aqui dentro, porque Ele derrama por dentro e por fora, Ele transforma, Ele liberta, Ele cura, Ele sara, porque nós estamos nessa casa, e a casa é dEle, e é no nome dEle. Então, quando a palavra nos mostra isso, que é um processo, nós lembramos que nós estamos sendo impulsionados. Deus vai te lembrar palavras recebidas aqui nessa semana. Deus vai te alertar o coração. Assim como o Espírito Santo falou comigo quando ouvi alguém mencionar em algum lugar. O Espírito Santo falou comigo, não escuta isso não. E eu falei, Senhor, que eu não perca o coração de adorador. Não é a música do ano 1000 ou do ano 2000, é a adoração que sobe agora e hoje, Senhor. Que nessa semana, que nesse momento, tudo aquilo que Deus liberou para você nessa semana, Ele vai te lembrar, e enquanto Ele te lembra, você vai ficar mais firme, com o coração mais ligado, mais antenado, e aqueles que chegarem perto de você, que não estiverem conseguindo andar, você vai estender a mão, e vai dizer, venha para essa casa, os coxos andam, os cegos veem, aqueles que estavam doentes são curados. A semana 2, no dia 1, hoje é o dia 1 da semana 2, as crianças percebem e dizem, hosana nas alturas, Jesus está aqui. E eu quero que nós possamos lembrar, que tudo aquilo que Ele tem falado a nosso respeito, que tudo aquilo que Ele tem ensinado a nosso respeito, é para o nosso bem. Amém? Como a Bispa Thalita falou ontem à noite aqui, como toda essa semana nós temos aprendido, tudo que Ele tem nos ensinado, é para que possamos restaurar o coração de criança, e dizer, Senhor, eu te adoro, eu reconheço a tua mão, hosana nas alturas, tu és o Filho de Deus, não há outro nome, só há um nome, e é o nome de Jesus. Nesta casa nós aprendemos que os coxos andam, os cegos veem. Nós aprendemos nessa casa que é o Espírito Santo que é derramado aqui, que nos impulsiona a ver aquilo que não víamos. Essa semana eu falei sobre uma passagem que Jesus disse sobre um dono de casa, da casa, que trabalhou com seus servos, os enviou para a obra bem de madrugada. Depois, ele passou e arregimentou outros, mais 3 grupos. E um grupo no finalzinho do dia. E sempre lhe dava promessa. Promessa. E no final do dia, não vou ler esse trecho, no final do dia, quando ele chamou os seus trabalhadores, quem aqui é trabalhador da obra do Senhor diz amém. Quem aqui está na casa do seu dono diz amém. E ele foi pagar tudo que ele prometeu. Ele pagou tudo que ele prometeu. E chegando um dos grupos, falou, mas espera aí, eu tinha que ganhar diferente daqueles, porque eles não fizeram tudo que eu fiz. E Jesus falou, nessa parábola, né, contando, diz que o dono da casa disse, amigo, é assim que Jesus nos trata. Até quando nós reclamamos. Deus está mudando o nosso coração nesses dias. Talvez você tenha reclamado nessa semana. Não vou falar muito não, porque uma reclamação já é muito. Mas talvez você já tenha reclamado essa semana. E ficamos constrangidos às vezes de chegar perto de Jesus.
Jesus vai me empurrar e falar: olha o que você fez. Não. Ele disse: amigo. Os servos do Senhor são chamados de amigos. E ele disse: amigo, eu não estou sendo injusto com você. O que eu te prometi, eu estou fazendo. Não tem nenhuma promessa de Jesus que ele não vai cumprir. Tudo que eu te prometi, eu estou cumprindo. Amigo, por que você vai achar ruim se eu quero ser bom? Amigo, contabiliza o que você recebeu durante todo esse dia. Eu quero convidar isso para você agora. Contabiliza. Quando nós começamos um momento desse e trazemos os nossos problemas para a casa de oração e recebemos as promessas, como aquele último que estava a receber, tinha desde a madrugada andado com a promessa do Senhor. Nessa caminhada nós somos fortalecidos, nós somos empoderados, nós estamos vivendo o melhor, nós já estamos recebendo a bênção. Aqueles que começaram por último, receberam uma promessa, passaram um dia angustiado. Pensa você sem saber como suprir tua casa. Pensa você sem saber como é que pode ter uma cura. Pensa você passar um dia vencido pela depressão, sem uma palavra de esperança. Pensa você sem saber como resolver questões difíceis. Pensa você numa situação onde você não tinha nada para te sustentar, porque a palavra é a âncora que sustenta a nossa alma, que nos dá esperança para viver, para ter vitória, para não ser sucumbido pelas aflições dessa vida. E o dono da casa disse: amigo, o que eu te prometi eu cumpri. E nós precisamos ter a revelação de que Ele faz muito mais, porque todo aquele dia, aquele servo pôde descansar na promessa do seu Senhor. Não tem nada que se compare a isso. Hoje você pode estar com um problema tão grande aqui, mas você tem uma palavra nessa casa de oração: se creres, verás a glória de Deus. Hoje você pode estar com algo tão difícil para achar até como dar o primeiro passo, mas você tem nessa casa de oração a palavra do seu Senhor que diz: eu abro rios no deserto. Hoje você pode estar com a sua família numa fase, diga comigo, fase. Fala, nenhuma fase é eterna. Fala, eterna é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Hoje você pode estar com a sua família numa fase dificílima. Talvez veio para cá hoje chorando. Deus, eu nunca imaginei isso. Nem Deus imaginou coisas ruins para nós. Mas Ele preparou boas obras para andarmos nelas. E nós estamos andando. A boa obra está acontecendo nesses dias. Fala comigo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pelo coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a palavra diz: aqueles que andam. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Amigo, estamos na casa de oração. Louvado seja Deus pela fonte da vida, que não escuta zombarias de vozes malignas, dizendo: para que ir à igreja todo dia?
Glória a Deus pelo apóstolo, pela bispa. Deus abençoe o retorno deles. Estão voando agora para o Brasil, no nome de Jesus. Glória a Deus pela fonte da vida, que não para. Glória a Deus pela tua vida, que não ficou para trás, mas que está seguindo e vai alcançar o que Jesus disse. Tudo que o dono da casa promete, ele cumpre. E no decorrer do dia, eu fiquei meditando, naquele último que chegou, né? A reclamação, irmãos, eu sempre falo, é uma oração ao capeta. Você pode orar a Deus e ao diabo. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. E a resposta chega, amém? A oração, uma oração, a reclamação, uma oração ao capeta. Você lembra no deserto? Toda vez que o povo murmurava, mais uma volta. Ficaram 40 anos, irmãos, para chegar em Canaã. Fala, misericórdia, Jesus. Fala para o seu irmão, acorda. Fala, acorda aí, irmão, está prestando atenção? Fala, não, esse não é o seu caminho, não. Fala, o seu é de Lucas 18. Fala, é depressa, Jesus vem depressa. Fala, esse é o seu, a sua oração de dia e de noite. Mas aqueles chegando ali no finalzinho, essa semana nós recebemos muitas respostas. Elas são perceptíveis ao crer, e serão perceptíveis visualmente, porque a resposta vem com a oração. Mas enquanto não vem aqui, nós recebemos muitas respostas, transformações, ações que nós não conseguiríamos fazer e Deus está fazendo. Deus está mexendo a mão de juízes iníquos, que não temem a Deus, nem te respeitam, nem me respeitam. Mas nós estamos orando e Lucas 18 diz, presta atenção. Não respeita homens, nem teme a Deus, mas Deus está acima e a oração vai em nome de Jesus e a mão está estendendo e Ele já está escrevendo a nossa história. O Senhor, juiz dos juízes. Nessa semana, Deus está abrindo portas que nós nunca pensaríamos entrar, grandes. Mas Deus está abrindo portas pequenas, que nós não entraríamos se não fosse pela revelação dele, porque quando a porta é grande ou pequena na vontade de Deus, os lugares serão maiores a serem alcançados. Nessa semana, aquilo que nos parecia perda, às vezes, menos é mais. Aquilo que nos parecia perda, e você pode estar orando com os olhos como aquele, né, do último. A gente é gente, né, gente? Quem é humano como esse último aqui, igual eu, diz, é verdade. Às vezes está olhando, puxa vida, mas eu pedi tanto, eu queria tanto aquela resposta naquela época, aquele dia. Mas Senhor, mas espera aí, fulano está recebendo e eu aqui assim, eu tinha que ter mais então. Não é possível. E de repente nós descobrimos, amigo, eu sou bom, eu não sou mau, Deus não é mau. Essa semana eu lembrei de um grande livramento que Deus deu, debaixo de uma oração em uma das campanhas. E na época a gente não sabe o que é livramento. Entendeu? Fala, entendeu? Pergunta para o irmão do lado, entendeu? Portas pequenas ou grandes, debaixo da oração da casa de oração, debaixo da bênção na casa de oração, elas nos levarão para espaços maiores. E às vezes achamos que aquilo é tão apertado, tão pouco. Eu pedi tão maior diante dos meus olhos naquela época, mas não faltou oração. O Deus que é bom não deixou de ver, você continuou. Deus estava te livrando e agora está te mostrando e vai te levar a algo muito maior do que aquilo que você acha que perdeu. Amigo, pense no dia que você passou. Outros estão angustiados, não tem no que segurar.
Por isso essa semana Deus vai te usar e vai me usar para trazer muitos para a casa de oração. Muitos para a casa de oração. Não perca tempo discutindo Jesus nas ruas. Não perca tempo discutindo Jesus na faculdade. Tem muito jovem aqui, glória a Deus. Não perca tempo discutindo Jesus no trabalho. Chame para onde Jesus já falou que vai curar os coxos e vai dar vista aos cegos e Ele vai se manifestar. Mas traga, amigo. Vamos ficar em pé? Tem muita presença aqui, não é? E desculpa, mas não pensa que é por sua causa, é por minha causa, não, tá bom? É porque essa semana tem oração a semana inteira, então tem muito milagre acontecendo. Quando a gente entra, o ambiente já é outro. Aí a gente começa a orar e de repente vê. E olha, você que está fazendo exame essa semana, presta atenção no resultado. Deus está curando. Presta atenção naquilo que Deus está fazendo. Amigo. Tudo que eu te prometi nessa casa, eu cumpri. Pega a sua cartela. Tudo. Talvez alguns pedidos você não teve coragem de escrever. E o diabo disse para você, mas você não participou direito da primeira semana. Cala a boca, capeta. Aqui tem muita oração. Eu vou estar com tudo na segunda. E a oração já está acontecendo, aleluia. Aí você vai escrever aqui. E você vai escrever aqui. Bispo, eu vou estar viajando. Alguns mandam, né? Como é que eu faço, irmão? 7 da noite tem transmissão. Na estrada, onde for, baixa o aplicativo aí. Aliás, entra no YouTube e vê Fonte da Vida Brasília. E ore e clama. Oh Senhor, oh Deus, oh Deus, e você que entrou aqui hoje, talvez, eu não sei se você teve essa experiência, mas eu às vezes pensava, que Jesus é aquele que está olhando para você e dizendo, olha tudo de errado que você fez na vida, aquele juiz, agora eu não vou te dar nada, você não merece, cai capeta no nome de Jesus, cai. E você está orando aí no coração pensando, meu Deus, será que o Senhor está fazendo assim comigo? Não está não. Ele está falando, amigo, eu te trouxe nessa casa para te fazer enxergar. Fecha os seus olhos, Ele está falando com você. Eu te trouxe nessa casa para alegrar o coração. Eu te trouxe nessa casa para curar a sua família. Não tem depressão que suporte o amigo de Jesus. Amigo, eu te trouxe para alegrar o seu coração. Amigo, eu tenho te tomado pela mão e trazido aqui. Você acha que os demônios não quiseram te matar? Brincaram com você? Não, eles não brincaram. Mas amigo, eu te trouxe. E nessa manhã o nome dele está curando, sarando, perdoando, fazendo correr. Não é a história que você escreveu, aqui ele está escrevendo agora. O nome de Jesus. Ele disse, a minha casa, só há poder no nome dele. Só um nome. Você pode declarar. Talvez você não tenha feito essa declaração ainda e tenha essa dúvida. Bispo, eu não sei se eu já declarei o nome de Jesus na minha vida. Ele morreu no seu lugar. O sangue dele derramado foi para te libertar. E se você se afastou dele um dia também, ore agora você com ele. Fala, Jesus, eu te entrego a minha vida. Você que está na transmissão, são muitos que estão conosco. Fala, Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu não quero, só tem 2 casas nessa terra, o mundo e a igreja. Fala, eu estou na igreja, na casa de oração. Fala, Jesus, eu faço essa aliança contigo. Perdoa os meus pecados, Senhor. Estou sendo liberto agora. Recebo o Senhor como meu único Senhor e Salvador. E a partir de agora, eu só vou orar no nome de Jesus.